Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Acompanhe comigo agora as atrações do programa de hoje. O dependente, né? Não é só a viúva, mas tem os outros dependentes também. Podem ser filhos menores de 21 anos, na maioria dos casos. Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre como a nossa saúde é afetada pela qualidade do seu sono. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui no programa mais uma vez Mega Profissionais. A pauta de hoje é queda das mamas. Você que tem queda das mamas, não perca esse programa, vai ser muito bom para você. Sempre com convidados muito especiais e assuntos extremamente interessantes para todos nós. E abrindo o programa com chave de ouro, vamos agora para o nosso quadro Em Busca do Equilíbrio com Miriam Moraes. Oi, Tancredo, tudo bom? Então, hoje eu trouxe para vocês uma questão que eu vejo é muito corriqueira dentro do consultório. Algumas pessoas trazem porque elas passam por isso e outras porque veem isso. E algumas coisas assim, Miriam, eu trabalho num lugar onde eu faço um trabalho bem legal, eu sou muito bem sucedido. E com isso eu chamo muito a atenção das pessoas e as pessoas me repelem. Elas não querem muito perto, elas acham que eu estou aparecendo além do que eu devo. O que eu devo fazer com isso? Será que eu deveria apagar essa minha luz? Será que eu aparecer demais é prejudicial profissionalmente? Não, não é. E eu tenho que dizer assim, tanto para os que são incomodados com essa pessoa, quanto para a própria pessoa, né? Acho que a resposta aqui, a instrução seria a mesma. Olhe para você, pense o que você está fazendo. Você faz isso com uma questão, uma intenção de atrapalhar os outros? De chamar realmente mais a atenção? Ou é uma coisa natural sua, onde você chega, você é comunicativo, você consegue se posicionar? É uma questão de personalidade. Nós temos características de personalidade, assim como Jung fala muito bem os aspectos psicológicos e de personalidades, que é individual. Então não tem como eu tirar de mim algo que é meu. E a pessoa que se sente incomodada com isso, então, não poderia ter, já que eu não tenho como tirar, eu não tenho como colocar? Eu tenho sim como melhorar os meus aspectos psicológicos. De que maneira? Trazendo mais para mim as questões e menos para o outro. Por que eu me sinto tão inferiorizado quando aquela pessoa aparece e, teoricamente, está se dando melhor do que eu? O que eu preciso fazer para que eu alcance, e não com referência em um e outro, mas sim referências próprias, né? O que eu tenho mais para dar? Ou ainda, será que eu já não estou dando o que eu deveria dar e aí eu preciso reconhecer isso? Então a questão não é quem aparece mais ou menos, não é apagar o brilho ou não. A questão é adequar a sua personalidade. Tancredo, eu espero ter respondido, né? Eu espero ter trazido a informação e volto com você. Miriam, muito obrigado pela sua participação. E não é dúvida só que você tem aí nos consultórios não, viu? É dúvida geral, né? Porque todo mundo, claro, sempre buscamos a nossa saúde, nosso equilíbrio mental. E o programa Mega Profissionais volta já, depois do nosso intervalo. Já estamos de volta e agora nós vamos falar sobre dicas previdenciárias aqui no programa. Aliás, vamos tirar uma dúvida que é muito recorrente. Todo mundo quer saber, né? É possível acumular, por exemplo, 2 aposentadorias? E por que essa dúvida é tão recorrente?
pelo baixo valor das aposentadorias, né? É claro que existem casos que sim, casos que não, mas quem vai conversar conosco é a especialista na área, a doutora Mariana Dias, advogada previdenciária. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda ao programa mais uma vez. Olá, Tancredo, tudo bem? Obrigada. Pergunta que não quer calar, né? É possível, existe isso? A pessoa pode receber 2 aposentadorias? Tancredo, essa é uma dúvida muito recorrente, mas sim, pode existir a possibilidade de receber mais de uma aposentadoria. Claro que não pelo mesmo regime, né? A gente falando aqui sobre INSS, não é possível hoje 2 aposentadorias no INSS, mas desde que sejam regimes diferentes, aquelas pessoas que são servidores públicos, eles podem sim se aposentar ali pelo seu regime próprio de previdência e também pelo INSS. Vamos só entender um pouquinho. Essa questão também de dúvida de 2 aposentadorias é porque, inclusive foi até uma internauta mandou um direct, né, falando sobre isso, né, que ela tem 2 empregos diferentes. Trabalha em horários de jornada de 6 horas, me parece, e ela consegue conciliar os 2. Ela queria saber se tem como ela entrar com 2 aposentadorias, um para um, outro para o outro. Eu acho que misturou um pouquinho a história, né? Para essa segurada em específico e também para vários outros que estão na mesma situação, caso os 2 empregos sejam com carteira assinada, né, a contribuição ali pro INSS, não é possível que essa aposentadoria, que existam 2 aposentadorias. O que pode ser feito e deve ser feito é a soma dos valores, né, dos 2 empregos, claro, porque ali tem contribuição pro INSS nas duas nos 2 salários, né? Então, nada mais justo que esses valores sejam somados ali no cálculo da contribuição desse segurado. Agora, caso seja um emprego com a carteira assinada e outro em um órgão público, né, que tem um regime próprio de previdência, é possível sim que, caso ela atinja, né, cumpra os requisitos para aposentadoria nesses 2 regimes, nada mais justo também que tenha 2 aposentadorias. Se ela for só uma funcionária pública, tem como ela ter 2 aposentadorias ou não? É só o regime ali daquela forma de contratação que ela tem? Se for no mesmo regime de previdência, não é possível. Até porque ali também tem os contratos, né? Nos regimes próprios de previdência, às vezes aqui prefeitura, por exemplo, tem contratos diferentes. Ainda é possível algumas pessoas se aposentarem em um contrato e outro não, e assim, futuramente aposentar no outro contrato também. Só que isso são alguns casos específicos, como professores, por exemplo. É sempre bom a gente buscar um advogado, né? Porque são casos muito, muito específicos e, inclusive, muita gente deixa de requerer esses benefícios por falta de conhecimento, né? Por achar que sabe e não sabe. Ou porque ouviu alguém falar e não sabe do caso específico, né, Mariana? Sim, muitas vezes aquelas pessoas que são funcionários públicos, eles já têm, assim, um acesso melhor, né, a esses benefícios, aos seus direitos, mas infelizmente quem é segurado do INSS muitas vezes acaba ficando ali meio que à deriva, né, procurando ou sem entender direito o que ele pode ter direito, né, aposentadoria ou qualquer outro benefício ali que ele possa ter direito. Aproveitando ainda, falando ainda dos nossos questionamentos e que nós temos recebido, aliás, se você tem dúvidas, pode encaminhar para nós, que na medida do possível nós vamos tentar aqui esclarecer pelo menos parte dessas dúvidas, né? A exemplo da Marisa, que é de Goiânia, que é aposentada, o marido dela faleceu, ela tem direito à aposentadoria dele também, no caso por morte, né? No caso de ele ser aposentado, ela tem direito sim, né? Agora, assim, tem alguns casos em que a pessoa recebia um benefício assistencial, aquele chamado LOAS, né? Mais conhecido como LOAS. O LOAS, ele não não se transforma em pensão por morte, mas uma aposentadoria sim, né? Ele dá direito à pensão por morte para os seus dependentes. E não só quem era aposentado, mas quem teria direito a uma aposentadoria futura, né? Quem é segurado do INSS, aquela pessoa que paga a Previdência Social, seja por meio como contribuinte individual, né?
ou seja, aquele trabalhador ali com carteira assinada. Então, peraí. Então, se ele não atingiu a idade para aposentar ainda, veio a óbito, a viúva pode requerer essa aposentadoria? Mesmo ele não tendo atingido ainda a idade de aposentar? Sim, desde que ele esteja contribuindo com o INSS, ela pode ter direito, sim. Quero voltar um pouquinho daquela questão do LOAS, né? Que é aposentada aqui, que o marido dela, né, se ela poderia entrar, e a doutora falou que se o marido tivesse o LOAS, que é um benefício, não teria essa aposentadoria. Mas se ele tivesse o LOAS, e esse é sendo um caso real, tá? Que eu estou falando. Se ele tivesse um LOAS, mas ele tivesse direito à aposentadoria, mas por algum motivo ele não entrou com a aposentadoria, ele continuou com o LOAS, faleceu, tem como ela pedir essa aposentadoria dele, mesmo depois de falecido, mesmo que ele tinha direito com o LOAS, inclusive pedir essa diferença dessa aposentadoria? Isso é possível? Se ele não requereu essa aposentadoria junto ao INSS, não é possível que ela receba os valores retroativos desde quando ele tinha direito ao benefício. Porém, comprovando que ele realmente tinha direito a essa aposentadoria, ela vai estar amparada, vai ter direito à pensão por morte desde o óbito dele, ou dependendo de quando ela deu entrada nessa pensão por morte, desde o requerimento. É porque a gente sabe que esses casos também não são julgados imediatos, né? Igual, por exemplo, eu sei de casos que é depois de um ano que aí a pessoa tem direito a essa aposentadoria por morte. Essa diferença do dia que ela entrou até o dia que ela vai receber, ela recebe? Recebe. E se a pessoa já requereu isso no INSS ou via judicial também e está aguardando um resultado, sendo comprovado o direito, ela vai receber ali o dependente, né? Não é só a viúva, mas tem os outros dependentes também, podem ser filhos menores de 21 anos, na maioria dos casos, filhos menores de 21 anos ou inválidos, né? E cônjuge ou companheiro, não só aquela pessoa que é casada ali no cartório, né? Mas também quem mantém uma união estável também tem direito, que é equiparado, né? A marido ou a esposa. E então essa pessoa ela tem direito. Pois é. É uma situação assim bastante complicada, né? Igual, por exemplo, a esposa, né, que no caso passa a ser viúva, o marido deixou ali a viúva e os filhos. Quem que tem uma ordem de prioridade, igual tipo herança, que quando morre a pessoa tem os descendentes e os ascendentes, tem alguma ordem assim de recebimento? Tem sim, e tem uma ordem específica, né, de dependentes, e eles são separados por classes. Uma classe ela exclui a outra. Então, os dependentes de primeira classe são os filhos menores de 21 anos ou inválidos, cônjuge ou companheiro ou companheira. Tendo algum desses dependentes, os seguintes são excluídos. Não tendo, então, filhos menores de 21, inválidos, companheiro, companheira, cônjuge, aí podem ter direito, por exemplo, os pais, né, que já são dependentes de segunda classe, desde que seja comprovada a dependência econômica. Esses dependentes de primeira classe, a dependência econômica deles é presumida. Já os demais, tem que ser comprovada a dependência econômica em relação àquele segurado que faleceu. E eu aqui estou bastante atento à sua resposta, e um fato que me chamou bastante atenção tanto o viúvo quanto a viúva, né? Ou seja, geralmente quando a gente fala que a viúva tem direito à pensão do marido, então fica achando só que é só mulher, né? Quando o homem falece. Mas o contrário também existe, né? Se a esposa falecer e o marido pode entrar com a pensão também por morte? Sim, é claro, mas nem sempre foi assim, tá, Tancredo? Sim, isso foi trazido pela Lei 8.213 lá em 91. Ela que trouxe a possibilidade do marido, né, receber a pensão por morte da esposa. Antes disso, a gente tem até alguns casos em que houve a concessão, isso aí já só na via judicial, de pensão por morte a maridos em que a esposa faleceu ali entre 88 e 91, que foi ali aquele período antes da Lei 8.213, mas em que já estava em vigor
a Constituição Federal de 88, que trouxe a igualdade entre homens e mulheres. Esse dado também eu não sabia, é tão complexo, né? É por isso que é importante a gente buscar quem realmente entende do assunto, né? Nós temos ainda uma dúvida que eu acho que dá tempo de a gente responder rapidamente. Júlia de Trindade: sou pensionista, tenho direito à aposentadoria por idade? Desde que cumpra os requisitos da aposentadoria por idade, sim. Porque ela recebe a pensão por morte, porque era dependente de uma pessoa segurada do INSS, né? No caso, como exemplo aqui, o marido. E a aposentadoria, ela vai ter direito porque ela contribuiu para o INSS, né? E vai adquirir ali a idade e a carência necessária para a concessão daquele benefício. Uma não anula, o outro não, né? Não anula. Agora, o que acontece hoje, após a reforma da Previdência, é que esses benefícios eles podem ter alteração no valor. Antes, independia o valor, a pessoa ela poderia receber o valor integral. Hoje, não. Hoje, caso sejam benefícios acima do salário mínimo, a pessoa ela vai precisar escolher o benefício mais vantajoso, vai precisar escolher qual benefício ela vai querer receber na integralidade e qual benefício vai sofrer ali uma diminuição. Engraçado. Ele vai receber apenas uma porcentagem. Até então eu não tinha essa informação que tinha alterado valores, né, da questão da Previdência. Para mim era só questão de idade, que aliás é também bastante complexo. Depois eu gostaria que a senhora voltasse aqui e falasse conosco, né? Esse negócio de idade progressiva, eu não entendo nada disso, né? Quando começam a falar demais, eu falei, pronto, eu acho que a pessoa vai ter que aposentar com o quê? Com 100 anos, né? Aí fica complicado, né? Mas, enfim, nós precisamos de mais informações. Infelizmente, nosso tempo é muito curto aqui na TV, mas com certeza espero poder contar com a sua colaboração da próxima vez, para a gente poder falar melhor sobre isso, pode ser? Claro. Muito obrigado, falei aqui com a advogada doutora Mariana Dias e daqui a pouquinho nós voltamos, depois do nosso intervalo. Mega Web TV, a TV que valoriza você. Já estamos de volta e agora nós vamos falar de um mal que comete muita gente. Aliás, principalmente isso foi intensificado durante a pandemia, que é a insônia. Para vocês terem uma ideia, segundo um dado da Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de brasileiros estão sofrendo com insônia. E muita gente fala, inclusive, que quem nunca teve, algum dia vai ter. E quem tem insônias recorrentes sabe o tanto que é desgastante e como aquilo impacta no nosso dia a dia. Se você não dorme bem, você acorda mal-humorado, você tem sono durante o dia, enfim, são várias situações. A nossa produção entrou em contato com a Daniele Silva Pérez, ela que é terapeuta ortomolecular integrativa, e nós queremos aqui apresentar para vocês algumas alternativas de como evitar essa insônia e como ter uma qualidade de sono melhor. Vamos conversar com a Daniele, que está falando com a gente diretamente de São Paulo. Tudo bem, Daniele? Seja bem-vinda ao programa Mega Profissionais. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Daniela, então, nós esperamos que você nos apresente alternativas, pelo menos saudáveis, né, de melhorar a nossa qualidade do sono. Insônia, como você já deve ter ouvido na minha introdução aqui nessa entrevista, 73 milhões em média de pessoas, de brasileiros, estão sofrendo com insônia, né? E todo mundo praticamente, na verdade, eu acredito que já deve ter uma experiência com insônia, mas a insônia recorrente, ela é terrível, né? Inclusive, até eu vou iniciar a nossa entrevista com aquela velha história que todo mundo comenta, principalmente nas redes sociais, né? Da insônia com o horário certo. Todo mundo acorda 3 horas da manhã em ponto, né? Aí vem explicações religiosas, né? Enfim, vem várias temáticas, mas eu já ouvi falar também que isso tem a ver com o reloginho interno do indivíduo, né? Que desperta ali por algum tipo de preocupação. Eu queria saber a sua opinião a respeito, não só desses 3 da manhã, mas o que você poderia nos indicar para melhorar essa qualidade do sono? Então, eu tenho uma explicação do horário pela medicina chinesa. Nosso corpo ele se recupera durante a noite. Então, só para o telespectador entender,
Nosso sono ele é dividido em 4 partes. Nós temos um ciclo do sono que dura em média 90 minutos. Esse ciclo ele é importante para que a gente tenha algumas etapas de recuperação do nosso corpo. Então a gente começa com sono leve, aí depois a gente passa para um sono um pouco mais pesado, o sono profundo, que é a terceira parte, onde a gente começa a ter uma recuperação física do nosso corpo. Então, esse sono profundo, ele é importante para a manutenção física do nosso corpo, dos órgãos, do sistema. E depois, na 4ª fase do sono, a gente tem uma recuperação mental. Então, é onde a gente começa a ter uma organização de memória e de aprendizados do dia. Então, é importante que a gente passe por essas 4 fases. Às vezes, nós temos distúrbio do sono porque paramos na terceira. Uma vez interrompido o ciclo do sono, ele recomeça, ele não volta da onde ele parou. Então, nós podemos dormir 8 horas e não ter um ciclo completo de sono, né? Isso pode acontecer por vários motivos. Um deles, segundo a medicina chinesa, é quando um determinado órgão precisa de mais reparo. Então, por exemplo, por volta de 3 horas da manhã, se eu não me engano, é a vesícula, o fígado que está sendo reparado. E como a gente tem hoje um nível de estresse muito grande, de ansiedade, afeta diretamente a frequência de funcionamento desse órgão. E aí a gente tem uma recuperação um pouco mais pesada, né? Dependendo do momento que você acorda à noite, a medicina coloca um relógio para a recuperação de órgãos mesmo. Então pode ser intestino, pode ser pulmão, pode ser algum órgão, algum sistema que está precisando um pouco mais de reparo. De acordo com as novas pesquisas, após pandemia, nós tivemos um aumento desses 73 milhões, aumentou mais ainda, até por conta de sequelas do Covid. Então, o Covid ele dá uma inflamação generalizada, onde pode afetar também o seu funcionamento do ciclo circadiano, que é esse relógio biológico que você falou. Então, muitos são os fatores que alteram a nossa qualidade de sono, né? Então, a gente precisa reparar também o porquê que a gente está com insônia. Para você ter uma ideia da importância... Agora, desculpa só te interrompendo, porque eu não quero perder o gancho. Quando você falou dessa questão dos ciclos, são 4 ciclos, né, que você falou. Não sei se são 4 ciclos ou 4 etapas do ciclo, né? Sim. Isso. Aí, quando é interrompida, volta a começar novamente, né? E aí é aquela história que, com certeza, se for interrompida e começar novamente, você não vai completar. Porque vai estourar o horário seu de acordar. Ali, o despertador vai gritar antes, né? Agora, igual, por exemplo, eu vou ter que citar o meu exemplo pessoal, porque não tem como citar de outras pessoas que eu não sei, né? Eu durmo e eu tenho uma gatinha que dorme no meu quarto, né? E ela acorda no horário certinho, pede para abrir a porta. Eu tenho que abrir a porta para ela sair, né? E às vezes geralmente ela acorda no meio da noite. Ela tem que levantar, abre a porta, ela sai e eu volto a dormir. Esse ciclo eu estou interrompendo e estou iniciando também? Sim. Quando a gente desperta, mesmo que você não levante, só de você despertar na cama, você interrompeu o seu ciclo. Que coisa, hein? Então, isso vai me prejudicar de alguma forma, em determinado momento. Prejudica. Então, Fível, se você estiver assistindo essa entrevista, saiba que talvez você não durma mais no meu quarto. Acho que vai ser impossível, porque o bicho, quando acostuma, e eu também acostumo com ela, e são vários anos assim, né? O que você pode fazer é adaptar, para que você não tenha esse despertar. Então, você pode deixar a porta entreaberta, você pode colocar horários para que você levante entre os 90 minutos. Porque não é errado nós despertarmos à noite, mas a gente precisa completar o ciclo dos 90 minutos, né? O que é ruim é a gente interromper os 90 minutos. A cada 90 minutos, se eu despertar, não teria problema teoricamente, né? Qual é o problema disso? Quando eu me exponho à luz. Porque aí eu atrapalho o funcionamento da minha glândula pineal, que trabalha na escuridão total. É ela que libera a melatonina, que é o hormônio que dá o sono, que controla o ciclo circadiano. Então, eu desencadeio algumas reações biológicas. O meu corpo ele tem que estar preparado para o repouso. Se eu desperto
nisso eu libero outros hormônios, outros neurotransmissores para despertar. E isso vai atrapalhar a qualidade do sono também. Bom, eu também estava acostumado, né? Enfim, acho que foram 30 dias, de dormir com uma das lâmpadas do meu closet ligado. Tem meu quarto, é o closet, né? E eu deixava uma luz bem baixinha ligada por causa disso mesmo. Ela levantar, eu falei, não, uma luz eu tenho que ter, porque eu vou ter que levantar também para abrir a porta para ela, né? E eu observei realmente que, assim, a princípio não estava atrapalhando muito, mas depois eu voltei com tudo desligado, parece que eu dormi melhor. Isso. A pessoa também se adapta a essa questão com luz, sem luz, menos luz dentro do quarto ou não? É uma condição, já é um fato, tem que dormir com tudo desligado. O corpo da gente, ele é adaptável, mas não é saudável. Então, nós podemos nos adaptar a situações não saudáveis, como, por exemplo, trabalhar à noite, né? Então, nós nos adaptamos, mas isso não é saudável para o corpo, não, para a saúde. Isso a gente já viu, todo mundo que está acompanhando essa entrevista, inclusive já deve ter ouvido falar daquelas profissões, né? Que a pessoa às vezes tem que trocar o dia pela noite, enfim. Todo mundo relata ali alguma perda, né? Agora, o que de real pode acontecer com o nosso organismo? O que de fato acontece? Eu posso morrer mais cedo? Eu perco fome, eu ganho peso? Como é que funciona isso na prática, segundo a medicina oriental que você estuda e pratica no seu consultório? São muitos os problemas que nós podemos ter, desde memória afetada, né? Um raciocínio, a coordenação motora, né? Isso também pode acontecer, são sintomas mais comuns, como, por exemplo, a privação total de sono. Se eu não dormir nada, não entrar em nada de sono, da quinta para sexta noite, eu tenho falência múltipla de órgãos. Então, é uma condição muito séria, o sono. Ela afeta todas as questões da nossa vida, né? Basicamente, Tancredo, assim, se eu tiver um sono ruim ao longo do tempo, eu vou ter o corpo mais cansado, a memória afetada, a alimentação também não vai acompanhar, automaticamente meu metabolismo vai ficar lento, eu vou ganhar peso. Eu posso desenvolver algumas doenças, como até mesmo o Parkinson, o Alzheimer ao longo do tempo. Posso também ter algumas disfunções no corpo, disfunção da tireoide, disfunção de pulmão, de estômago. Então, assim, depende muito da sua composição, né, do seu corpo, das respostas que você tem, mas pode me afetar em várias fases, várias etapas da minha vida. O que basicamente acontece, assim, com 99% da população que sofre de algum distúrbio do sono, de imediato sente cansaço, memória fraca e baixa da imunidade. Isso, assim, afeta 99% das pessoas que passam por isso. E o humor também fica péssimo, né? E quem dorme mal, acorda já com humor péssimo, né? Ali, né? Isso. Agora, Desculpa, eu não ouvi essa resposta. É básico, e essa do humor é básico, assim, quem dormiu mal vai acordar mal-humorado, não tem jeito. E é péssimo, né? Quando a gente acorda mal-humorado, péssimo para as pessoas que estão ao nosso lado, principalmente para nós, são os primeiros afetados. Mas eu tenho outras dúvidas, igual, por exemplo, com relação à idade, com relação à quantidade de horas que o indivíduo deve dormir durante o dia, se isso é relativo ou não, e se muda com relação à idade. E as suas dicas, né? De como manter uma saúde do sono. Mas eu vou pedir que você permaneça conosco, eu preciso chamar um intervalo comercial, para a gente esclarecer essas dúvidas depois do intervalo, pode ser? Pode. Ok. Então nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Monk, um detetive diferente. Um detetive compulsivo, obsessivo e neurótico, envolvido nos casos mais complexos e inusitados. Monk, um detetive diferente.
Aqui na Mega Web TV. Já estamos de volta e para você que acabou de chegar, estamos falando nesse momento sobre insônia, qualidade do sono. Nós estamos realmente muito preocupados, como todos os brasileiros que sofrem desse mal, o mal recorrente da insônia, né? Isso nos afeta diretamente. E nossa sugestão hoje é dicas de como você melhorar a sua qualidade do sono. Antes de entrar o intervalo comercial, eu estava falando justamente com a terapeuta ortomolecular integrativa Daniele Silva Pérez, que fala com a gente direto de São Paulo, e ela estava nos explicando, né, o que ocorre realmente com o indivíduo quando não dorme direito, segundo a medicina chinesa, que ela estuda, domina e pratica lá no seu consultório. Antes de entrar no intervalo comercial, também que coloquei algumas dúvidas que vou tentar esclarecer com ela agora neste momento, não é isso, Daniele? Bom, antes de entrar no intervalo comercial, eu te perguntava, né? Tem uma quantidade ideal de horas de sono por dia para todo indivíduo? Isso é padrão para todo mundo? Aquelas 8 horas, todo mundo já sabe, né? Tem que dormir 8 horas por noite toda, né? Eu particularmente, não durmo 8 horas por noite, mas eu queria saber a sua opinião, no seu conhecimento, no seu estudo, o que você acha sobre essa questão de quantidade de horas de sono? Algumas pesquisas, elas indicam essa quantidade de horas de 8, né, para todo indivíduo. Porém, pesquisas mais recentes, hoje fala-se muito de sono biológico e sono cronológico. O sono biológico é o sono reparador de qualidade. Então, as pesquisas indicam que se você dormir até 11 horas da noite, cada hora dormida equivale a 2 horas de sono. E se você dormir após as 11 horas, cada hora dormida equivale a 20 minutos de sono. Então, se você parar para pensar em 8 horas, se eu dormir às 11, 4 horas de sono, basicamente eu já cumpri essas 8 horas. Mas se eu dormir após as 11, eu vou precisar de muito mais tempo para cumprir essas 8 horas. Então, como nós, principalmente aqui em São Paulo e nas grandes metrópoles, nós temos uma vida muito frenética e é muito difícil a gente parar 11 horas, né? Então, o que eu recomendo sempre é que você respeite o ciclo dos 90 minutos e que você perceba quanto para você faz bem dormir, né? E às vezes a gente até precisa de uma ajudinha para ter um sono melhor e aí se recuperar durante a noite. O ideal é que nós tenhamos de 4 a 5 ciclos completos numa noite, né? Para ter um sono de qualidade. Mas nem sempre isso é possível, infelizmente. Bom, mudou um pouquinho para mim com relação à quantidade de horas de sono, né? Eu geralmente durmo em torno de 6 a 7 horas, né? Essa é a minha faixa de sono, né? E também os horários também mudaram muito nos últimos meses, né? Antigamente eu dormia depois da meia-noite, né? Eu dormia até 1h da manhã mais ou menos, eu estava dormindo devido ao trabalho, né? E aí mudou o meu horário, porque eu apresento podcast às 7 horas da manhã, então eu passo a acordar às 4 horas da manhã. Então eu durmo ali por volta de 9h30, 10 horas da noite, no máximo 11 horas, né? E aí, no máximo 11 horas, aí já está tarde para mim hoje, né, nesses últimos meses. O ideal para mim é em torno de 10 horas da noite. Aí eu consigo acordar às 4 e apresentar podcast às 7, né? E assim vai durante o dia. Então, mudou muito. Essa questão minha, né, no meu caso específico, tratando como exemplo, eu me adaptei, eu tive que mudar os meus horários. É mais ou menos por aí, ou a gente precisa de um tempo maior para o organismo se adaptar em caso de mudanças como essa que eu citei? Depende muito da pessoa. Tem pessoa que se adapta muito fácil e tem pessoa que não se adapta fácil. Teoricamente, o nosso corpo ele foi programado para dormir com o pôr do sol e acordar com o nascer do sol. Isso é o saudável. Então, quando começa a baixar a luz, né, do planeta, nós temos uma reação biológica na nossa pineal, onde começa a secretar melatonina e nós usamos esse hormônio, né, com neurotransmissores para induzir ao sono. Se nós aproveitarmos isso e mudarmos os nossos hábitos até a hora de deitar, então isso vai favorecer o nosso sono.
E aí, automaticamente, quando o sol nascer, começa a mudar também por causa da claridade, né? E aí a gente começa a despertar de maneira melhor, também aproveitando o horário do próprio planeta. Isso faz bem para o nosso corpo. Mas quando nós temos que mudar, como eu disse no outro bloco, né? Nós somos seres adaptáveis. Conseguimos nos adaptar, mas nem sempre isso é saudável. Então, a gente até consegue fazer, mas o ideal é perto do que você está fazendo, dormindo mais cedo e acordando mais cedo. Esse é o ideal. Pois é. Engraçado isso, né? Agora, sim, uma outra dúvida também. A pessoa, por exemplo, que tem 20, 25, 30 anos. A pessoa que tem acima de 65, 70 anos. É natural, né? Eu ouço muito esses relatos, né, de pessoas que têm acima de 60, 65 anos. Olha, depois que eu envelheci, eu não consigo dormir muito, né? Eu acabo tendo que dormir pouco. Isso é natural? Isso é consequência da idade ou não? É consequência da idade. Aqui, quando nós estudamos a medicina chinesa, tem um ditado que diz assim, ó, que é normal, mas não é natural. É consequência do envelhecimento, mas ele não deveria ser o nosso natural. Então, o que acontece quando envelhecemos é que o nosso corpo, ele debilita as funções. Então, o que eu me recuperava 100%, hoje eu já não me recupero mais 100%. Então, eu preciso de um pouco mais de esforço consciente para que eu tenha essa recuperação 100%. Então, isso acontece à medida que envelhecemos. Porém, como você citou, 20 anos ali, que está saindo da adolescência, né? Esse período da adolescência, a gente tem funções no corpo muito mais intensas, de mudanças mesmo, de amadurecimento corporal, que requer um pouco mais de sono. Então, a tendência é dormirmos mais na adolescência, até a fase da adolescência, né? De bebê até a adolescência. Depois regularizarmos esse sono e enquanto envelhecemos, como as nossas funções decaem, a gente diminuir naturalmente essa quantidade de sono. Mas, conscientemente, o ideal é que nós nos esforcemos para ter um sono um pouquinho maior mesmo quando estamos mais velhos. Porque aí a gente vai facilitar o trabalho do nosso corpo, vai ajudar o nosso corpo a trabalhar melhor durante o processo de sono. Mas lembrando... Sabe o que você... Desculpa te interromper, mas sabe que você está me lembrando, falando dessa questão do sono, de um ditado popular antigo que tinha, né? Que falava, olha, o bebê tem que dormir porque ele se alimenta durante o sono. Falei, gente, como assim, né? Não, porque o sono é importante para o bebê. Isso ele vai se recompondo durante o sono. Isso procede do seu conhecimento na técnica oriental? O bebê ele precisa de mais pausas porque ele precisa organizar os aprendizados, né? Então ele recebe muitas informações e essas informações elas são organizadas no nosso corpo no sono, durante o sono. Então ele tem mais pausas, mais sonos durante o dia, né? Mais períodos de sono para organizar esses aprendizados. Conforme ele vai crescendo, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais prático, ó. Quando o bebê nasce, a gente costuma dizer assim, o intestino dele não está maduro, entre aspas, né? O funcionamento está sendo aprendido ali. Ele não usava isso na barriga, então agora ele está aprendendo a usar. O corpo dele está adaptando funções para o externo. Então ele precisa de mais organização de informações. É como se a célula dele tivesse um mapeamento de funcionamento. Então, eu preciso me adaptar a esse funcionamento. Então, eu preciso de mais horas de sono. Quando eu me adapto, isso entra, entre aspas, no piloto automático, o que eu vou organizar é informações mentais. Então, é aquela criança que está em fase de aprendizado, crianças que estão com muito estímulo mental, exercício de lógica. Então, essa criança ela vai ter um sono mais longo, mas para organizar esse processo mental, o processo físico dela, ela só está em fase de crescimento, então já diminuiu essa função física, né? Aliás, pode concluir, por favor.
Quando nós passamos da adolescência, que já regularizou o hormônio, né, já deu todo o pico de crescimento, estabiliza. Então é onde nós estabilizamos como adultos, né? Aí só tem o processo do dia a dia mesmo. E aí quando envelhecemos, a gente tem uma decaída desse processo. Então a nossa vida, ela tem ciclos, né? E aí isso também tem o organismo é uma das máquinas mais perfeitas que nós já temos notícia no universo, né? É perfeito. Tudo é mecanicamente organizado e planejado, né? Não tem como a gente duvidar da existência de um ser maior, que é Deus, né? Principalmente na minha crença, na minha opinião e na minha vivência, minha experiência diária, né? Que é Deus organizando tudo, né? Perfeito em todos os detalhes. Bom, eu teria mais outras dúvidas para apresentar com você e queria saber a sua opinião baseado no seu conhecimento, mas infelizmente nosso tempo aqui no Igreja é muito curto e infelizmente também já acabou nosso tempo por hoje aqui conversar com você, né? Eu gostaria que você voltasse em outras vezes aqui, né, para participar conosco, não só sobre o sono, né, mas eu sei que a ortomolecular tem ali um legado gigantesco, uma aplicabilidade imensa, que infelizmente a humanidade ainda não tomou conhecimento de tudo, né, mas nossa função aqui realmente é levar informação. E se você pudesse voltar, seria muito bom para todos nós. Claro, eu volto. Foi um prazer, Daniele, foi um prazer conversar com você. Eu conversei aqui com Daniele Silva Pérez, ela que é terapeuta ortomolecular integrativa. E você fala de qual cidade de São Paulo? São Bernardo. São Bernardo, nossa, aí realmente a vida é bem agitada, né? Um grande polo de indústrias aí, né? Um abraço para todos aí e um abraço para você também. Espero o seu retorno aqui no programa o mais breve possível. Obrigado, Daniele. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau. E daqui a pouquinho nós voltamos aqui no programa. Eu volto, claro, rapidinho, já. Daqui 30 segundos nós estamos de volta com vocês com mais matérias interessantes e pontuais aqui, especialmente para vocês. Na Mega Web TV, a TV que valoriza você. Já estamos de volta, a pauta agora é mamas. Atenção, mulheres, vamos falar de cirurgia plástica e vamos falar também de levantamento das mamas. Como assim? Muitas mulheres reclamam que com a amamentação, com o passar da idade, né, é um movimento natural do organismo, as mamas tendem a cair mesmo, né? Mas nós temos os cirurgiões plásticos que sempre têm uma solução muito boa, né, para todos nós, estão sempre muito bem ali alicerçados com estudo e conhecimento. Está de volta o nosso programa, Dr. Rodrigo Bastos, ele que é cirurgião plástico, já falou conosco sobre a questão do rejuvenescimento facial, a questão também da rinoplastia, tanto funcional como estética, e agora vai nos ajudar falando sobre o mastogripe, que na verdade eu tenho uma dúvida também, né? Muitas mulheres colocam ali a prótese, né, dos seios, e todas elas acreditavam que colocando a prótese o seio ia suspender naturalmente, o que não acontece, pelo menos nos casos que eu já ouvi relatar. Sim. E aproveitando aqui a presença do Dr. Rodrigo, tudo bem, doutor? Seja bem-vindo mais uma vez ao programa, para tirar essa primeira dúvida, né? Por que eu já estou logo já te fazendo essa pergunta? Porque o tempo aqui com você passa muito rápido. e essa dúvida é uma dúvida geral das mulheres, né? Todas elas acreditavam que colocando, e eu particularmente acreditava também a mesma coisa, que colocando a prótese, automaticamente a mama sobe. Suspendia. Né? E não acontece isso. Não acontece isso. Isso é um erro, claro, é uma falácia, vamos dizer assim, muito comum. Porque a prótese ela só é volume. A prótese ela não dá sustentação para nada. Mas então, naturalmente, quando coloca volume, ela não expande? Assim, ela aumenta para frente. Se a mama já tiver queda, ela aumenta e cai. Porque eu só estou dando volume, eu estou como se eu estivesse enchendo um balão. Se o balão está mal posicionado,
vai continuar mal posicionado. Então, tem a cirurgia de aumento mamário e tem a cirurgia de eu reposicionar, em que eu reposiciono a mama para um lugar mais alto. E isso sim corrige a queda das mamas. Então são coisas diferentes. Completamente diferentes. Não podem ser associadas na mesma cirurgia. Podem ser associadas. Tem mulheres que têm as mamas pequenas e caídas. Assim como também tem pacientes que têm mamas grandes e caídas. Mamas pequenas e caídas eu aumento com a prótese e reposiciono elas. Então é uma mastopexia com prótese. Então é na mesma cirurgia? Na mesma cirurgia. Sim. Assim como a cirurgia da mama pode ser para reduzir a mama. Reduzir a mama e botar a mama no lugar. Pacientes que têm mamas muito grandes, dores nas costas, porque realmente deve ser um incômodo muito grande. Eu posso suspender todo esse tecido mamário, diminuindo o volume da mama. Aqui na TV nós tínhamos uma colaboradora que tinha esse problema. Nova, jovem, e tinha uma mama muito grande, né? E ela reclamava muito de dor nas costas. Sim, né? só interessante, desculpa até te interromper, essa semana, terça-feira, eu ouvi no consultório a seguinte frase: nossa, doutor, minha mama já cresceu caindo. Menina nova, Que isso? mama muito grande e caído. Então ela falou, como que foi esse seu desenvolvimento? A mama já cresceu de repente? Não, doutor, ela já cresceu caindo. Então pode acontecer também com mulher nova. Que coisa, né? É uma questão de músculo? Como é que funciona? É uma questão, realmente, o tamanho da mama é uma questão genética. Tem famílias que têm histórico de mulheres com mamas grandes. Tem famílias que normalmente as mamas são bem pequenininhas. Eu já lembro da Fernanda Torres, que a reclamação dela sempre foi essa, né? Filha de Fernando Montenegro, claro, atriz maravilhosa, e ela sempre falava: eu não tenho mama. Eu não tenho mama, então não adianta vocês colocarem para mim texto onde a mulher é peituda, porque eu não tenho mama, né? Foi a reclamação dela a vida inteira. E engraçado que, curiosamente, ela não fez, nunca colocou prótese. Eu não sei o porquê disso, né? Eu acho que ela estava Bem satisfeita e bem resolvida. resolvida, né? Agora, essa questão do mastogrip, o que é isso? É o nome da cirurgia plástica? Sim, É porque eu vejo você bombando lá na internet, lá nas suas redes sociais, lá no seu Instagram, né? E falando sobre isso, né? E todo mundo querendo saber sobre isso, a Sim. mulherada toda querendo essa cirurgia, né? Mas Sim. por quê? Qual que é o sucesso dela? Então, o que é o grip da mastogrip? Masto é de mama. Masto é de mama. O grip é um nome em inglês que eu tenho que atribuir, óbvio, eu sempre dou crédito para as devidas pessoas, ao inventor disso, que é o Thiago Cavalcante, um cirurgião de Balneário Camboriú, que funciona como uma parede. Então, o grip plane é uma parede que eu faço junto na técnica cirúrgica, eu confecciono uma parede com a própria musculatura da paciente. Para quê? Para a mama não cair para o lado. Então, eu posiciono a prótese. O grip plane ele vai segurar a prótese para ela não cair em direção à axila, porque tem muitas mulheres que ao deitar as mamas se espalham em direção à axila, até mesmo pelo formato do tórax. Tem muitas pessoas que não têm o tórax plano, reto, essa parte reta, tem o tórax como se fosse uma rampa para fora. Ah, entendi. Mas quando a gente deita, né, homem, mulher, enfim, quando você deita, há uma expansão natural, né? Sim. Vai pro lado. E né? principalmente nessas pacientes que o formato do tórax é como se fosse uma rampa para fora, aí realmente a mama ela tende a espalhar muito. Você está falando a mama natural ou a prótese? A mama naturalmente com ou sem prótese. Tem muitas mulheres que têm essa tendência também. Então o grip plane ele é uma parede, então eu ponho a prótese, a mama vai ficar paradinha no tórax quando ela deitar, ela não vai mais espalhar. É como se fosse uma estruturação da prótese. Põe a prótese parte debaixo do músculo, parte fora dela, o nome disso técnico é dual plane, nome em inglês para 2 planos, e faço também um sutiã interno, que é uma sutura especial com fio farpado para dar mais sustentabilidade também no polo inferior da mama. Então essa estruturação... Volta um pouquinho, como é que é? É um sutiã interno com o quê? Isso, é um fio farpado. O que é um fio farpado? Veio um susto agora, eu acho que eu não ouvi bem. É um fio farpado. Que Isso. é isso? Um fio farpado é um fio unidirecional. Por que unidirecional? O fio normalmente é liso. Já pescou? Não. Tá. Um fio de nylon é um fio liso. Ele corre nas 2 direções. O fio farpado ele só corre em uma direção. Ele trava. Então eu passo numa direção e ele trava na outra. Então é um fio absorvível, ele não vai ficar no seu corpo para sempre. O corpo absorve ele, mas ele cria uma estrutura que dá sustentação nas mamas. Mas ao absorver ele cai. Não. Ele absorve, ele faz uma estrutura. Como se fosse um apoio para a prótese. Então eu estruturo a prótese em cima, dos lados embaixo. Então a prótese está firme ali.
atender. Por que isso? Por isso. Para durar mais tempo a cirurgia. Por isso que a mulherada, então, tá doida atrás dessa cirurgia. Sim. Tá todo mundo querendo essa... É porque realmente o resultado deve ser muito melhor. Sim, ela fica parada mais tempo. E principalmente também porque deixa a mama mais durinha, porque a mulherada Sim. está reclamando muito, né, com relação a isso. Bom, longe de ser uma questão somente estética, porque é uma questão a feminilidade, Sim. né? Ali é a mulher em si, a mama. É a mama. É uma parte muito, muito importante para as mulheres, né? E isso aí todo mundo já sabe, né? Agora, algumas questões ainda eu preciso te perguntar isso, porque ainda imperam muito, né? Posso amamentar após essa colocação de prótese? Não amamenta? Perfeito. Qual a idade ideal para me fazer isso? Eu deixo a mama cair mais tempo para depois fazer? São perguntas, né, que eu sei que você já deve ter ouvido muitas vezes, mas não posso deixar você sair daqui sem responder. Com certeza. Então, primeiro, quando a paciente vou falar de forma breve e objetiva, a paciente que só precisa colocar uma prótese, a prótese em si não atrapalha a amamentação. Então, aquela paciente tem uma bem pequenininha que quer aumentar a mama, aumentar as mamas, que é a cirurgia de prótese de silicone, ela só vai colocar a prótese e não atrapalha a mama. Agora, se tem cortes na mama, que é uma mastopexia ou mamoplastia, que é tudo a mesma cirurgia, eu corto glândula. Se eu corto glândula, tem a chance da cicatrização ela não cicatrizar perfeitamente os ductos, que são os caninhos que levam leite para fora. Então, o fato de ter corte na glândula pode acontecer de não leite em quantidade necessária para amamentar. Então a mulher, às vezes, vai continuar produzindo leite, mas ele não sai na quantidade que poderia sair antes. Mas é uma questão, até mesmo que a própria cirurgia, com ou sem cirurgia, a mulher pode não amamentar. Existe isso. Tem muitas mulheres que engravidam e não conseguem amamentar porque não produzem leite. Sim. Tá? Então é uma questão que não é só também da cirurgia. Certo. Mas aí, no caso, é mais aconselhado, então, depois de ter criança. Na minha preferência é que seja depois que tem filhos. Já tive 2 filhos, eu acho que não vou ter mais Aliás, filhos. É uma reclamação dessa nem depois da amamentação cai. Cai. Isso aí, né? Cai. Mas, claro, também tem aquela mulher que se incomoda muito. Então vai até onde eu me incomodo e até onde eu quero ser mãe e amamentar. Isso é uma questão que eu deixo para a paciente, eu nunca decido por ela. Claro. Então eu falo, você tem que ver o que te incomoda mais. Você quer ter filho? Você vai ter filho, vai amamentar, vai curtir o seu momento mãe e depois você resolve o problema. Mas se te incomoda agora, então eu acho que às vezes na sua cabeça o impacto psicológico não vale a pena esperar 5, 10 anos para resolver isso. Antigamente, leia-se até muito recente, a questão da prótese demandava muito tempo de recuperação depois para a paciente. Sim. Né? Continua assim? Não. Hoje em dia, cirurgia de só cirurgia de só inclusão de prótese, paciente com mama pequenininha que quer aumentar a prótese, ela trabalha no dia seguinte. Por quê? Com a prótese de recuperação rápida, que é a R24R. De novo. Mas peraí, no dia seguinte? No dia seguinte. Mas não pode mexer o braço, não pode levantar? Pode, a paciente inclusive eu peço para a paciente, ela tem que mexer o braço de hora em hora. Tá? Então é uma técnica que, novamente, eu vou citar o nome do Dr. Thiago Cavalcante, que ele trouxe. Chama? R24R, é uma prótese de recuperação rápida. R24R é a marca. Pensei que era recuperação 24 horas. Tecnicamente sim, porque no dia seguinte já está liberado trabalhar, dirigir, carregar uma pasta de até 15 quilos. Que isso? No dia seguinte, devido ao fato com que é feita a cirurgia. Então é tecnologia associada à técnica cirúrgica. De quanto em quanto tempo tem que se trocar uma prótese para a cirurgia? Hoje em dia não existe mais a obrigação de trocar a prótese a cada 10 anos. Mas ela pode ficar quanto tempo ela quiser? Quanto tempo a paciente até vir um desejo de troca. Se não houver, por exemplo, uma contratura capsular, que pode acontecer, é uma coisa mais difícil, mas pode acontecer, ela pode ficar o tempo que ela quiser com a prótese. Não existe mais a obrigatoriedade de se trocar a cada 10 anos. É porque a gente vê muito na mídia essa questão de rompendo prótese, o povo fica com medo, né? Tem que tirar, e tem que tirar rápido, porque senão vem a óbito mesmo, né? O paciente, né? Vira óbito, hoje em dia, acho que é muito difícil por causa de uma prótese de silicone. Você fala por causa do material que melhorou bastante? Exatamente. O material hoje que é confeccionado na prótese de silicone, primeiro que prótese não vaza. Isso é um conceito que muita gente... O conceito popular é que prótese vaza. Prótese não vaza. O gel de silicone é um gel coeso.
Quer dizer, se eu tivesse uma prótese aqui, eu até poder rasgar ela, apertar, ela não vaza, ela não espalha. Mas ela continua ali paradinha no lugar. Então isso confere também essa não obrigatoriedade de troca. Cabe aqui uma ressalva que é muito importante você escolher bem o profissional em que você vai trabalhar. É claro que nós estamos falando aqui de profissionais com qualidade, profissionais que são compromissados com resultados específicos dos seus pacientes e são profissionais sérios, né? Infelizmente, nós temos aí, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Sim. Que tem pessoas que se aventuram aí até colocar prótese que nem médico é. Sim, né? Infelizmente. Então, aqui a gente precisa esclarecer, nós temos hoje mais de 3 milhões de pessoas que nos acompanham ao vivo aqui no programa e é muito importante vocês terem essa consciência, tá, gente? Cuidado com a sua saúde. Saúde não tem preço. Não é isso? Exatamente. Saúde não tem preço, gente. Conversei aqui com o Dr. Rodrigo Bá, cirurgião plástico, nosso colaborador aqui no programa Mega Profissionais. Esperamos que o senhor não demore muito para retornar, né? Que traga mais novidades para a gente nessa área. Agradeço mais um convite, viu, Tancredo? Sucesso para nós. E o programa Mega Profissionais vai chegando ao final. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue a manter contato conosco, surgiram pautas, tá, gente? E também pode continuar mandando as suas dúvidas, as suas observações, que na medida do possível nós vamos tentar esclarecer pelo menos parte delas com os profissionais que aqui colaboram no programa. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Muito obrigado, fiquem com Deus.